Olá, meus queridos e minhas queridas, como vão vocês? Vamos continuar com o nosso trabalho do seu canal Ponderando com Caju, tratando de economia, tratando de gestão, tratando de finanças pessoais. Já estamos tratando do assunto Planejando o Brasil, agora não um, parte 2. Nós já fizemos a parte 1, fizemos uma introdução e agora nós vamos dar continuidade, porque pela primeira vez, como eu disse, o nosso país tem um plano definido desde o primeiro dia, em que entra o governo Juscelino Kubitschek, ele anuncia o seu plano de metas. Mas esse plano de metas antes teve determinadas coisas que ajudaram a dar organização para ele e que foram utilizados nesse período aqui. Eu havia falado para vocês da Instrução 70. A Instrução 70 era um conjunto de normas baixadas pelo Banco Central de normatizações que disciplinava a forma como o capital nacional iria participar desse processo de desenvolvimento tão importante. Essa forma estava principalmente ligada à questão do câmbio. Que o câmbio, ele dá a cotação da nossa moeda no dólar. E naquela época o câmbio ele era apenas uma cotação única. E ele servia apenas para regular, como se fosse uma porta de entrada e saída, o fluxo de mercadorias que são vendidas para fora e o fluxo de mercadorias que são compradas para dentro do país. E o câmbio precisava ser muito mais do que isso. Então, aquelas indústrias, por exemplo, que já tinham similares nacionais, que já produzissem aqui, vamos supor que fosse o caso do sabonete, que é uma indústria leve. Como já tinha similar nacional, se fosse produzido sabonete, ou melhor dizendo, comprado, importado sabonete para entrar no país, esse sabonete importado, como já tinha produção aqui dentro, ia receber uma tarifa para ficar mais caro e ficaria um produto mais difícil de ser comprado. Tudo isso para quê? Para beneficiar esse capital nacional que estava aqui, de tal forma que ele gerasse uma quantidade cada vez maior de emprego. Então era uma proteção à indústria nacional? Era, sem dúvida. Bom, essa é uma das medidas. Isso não é de se espantar, porque todos os países que hoje são industrializados fizeram isso. Os Estados Unidos fez, França fez, a Alemanha fez, e é grande o elenco de países que fizeram isso. Muito bem. Então, se houvesse um similar nacional já substituído, ele ia ter a sua tarifa aumentada. Segundo, além disso, não ia existir apenas mais uma tarifa de câmbio. Iam existir 5 tarifas. Então, conforme aquilo que fosse importado, o tipo de máquina, o tipo de equipamento, em qual setor, em qual ramo, ele teria uma outra taxa de câmbio. Por exemplo, hoje a nossa taxa de câmbio cambial está 5,60, perto disso aí. Então, ao invés de você pagar 5,60, você vai pagar 2. Para importar essa máquina, esses equipamentos, que estão dentro desse esforço de industrialização, de tal forma que o país pudesse dar um salto. Então havia uma escolha para que esse padrão industrial pudesse ser o mais importante na geração de esforços e no PIB do país. Então era o item 2. Então eram 5 taxas. E depois havia também o leilão cambial. Se leiloava dólar. Então, digamos, o dólar estava a 2, chegava no leilão, quem dá mais? Eu dou 2,50, eu dou 3. E essas diferenças do 2,50 e do 3 para o 2, o Estado iria localizar esses recursos dentro da industrialização.
Então vejam que era uma coisa muito bem articulada e pensada. De tal forma que esse processo de desenvolvimento, ele tem essa orientação. Ele não está mais ao Deus dará. Esperar que essas coisas vão acontecendo ao acaso. E os próprios industriais, muitos deles, também eram favoráveis a esse tipo de medida, porque estava expandindo esse capital. Então aqui nós temos a Instrução 70, que foi principalmente para o capital nacional, que nós mencionamos. Depois teve a Instrução 113. A Instrução 113 era para o capital estrangeiro. Esqueci de colocar aqui. Capital estrangeiro. Que também foi chamado a participar. Porque os economistas, os estudiosos da época, eles chegaram à conclusão, que eram chamados economistas desenvolvimentistas, porque existe diversidade de opinião entre os economistas, não são iguais, o pensamento deles não é igual, e nem vai ser, nem foi e nem será. Eles diagnosticaram que o Brasil tinha uma escassez de capital. Faltava capital aqui. E ela precisa da contribuição de outros capitais para preencher essa escassez. E de tal forma isso foi feito que o principal capital a ser chamado para preencher essa escassez era esse capital estrangeiro, porque ele tinha o desenvolvimento tecnológico dele. Seja em bens duráveis, por exemplo, produzir uma vitrola, produzir eletrodomésticos, produzir automóveis, caminhões. Tudo isso era uma tecnologia de domínio do capital estrangeiro. A tecnologia que estava à nossa disposição era para produzir coisas muito mais simples, tá? Da nossa indústria. Então esse capital estrangeiro teve um papel muito importante e ele foi chamado a participar. Então na hora de importar máquinas e equipamentos, esse capital estrangeiro poderia importar sem ter necessidade de adquirir dólares. Bom, isso era uma vantagem extraordinária para ele. Se o capital nacional quisesse participar disso, tinha que se associar com esse capital estrangeiro. Então, esse capital estrangeiro foi colocado junto, dentro dessa equação, para fazer com que o país crescesse e pudesse superar essas mazelas. Uma dessas, né, que eu cantei para vocês, né, do samba do Adoniran Barbosa, em São Paulo. Lá no morro, quando a luz da light pifa, a gente apela para a vela, que alumeia também. Se não tem, não faz mal, a gente samba no escuro, que é muito mais legal. Né? Um samba lindo, 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 mostrando as deficiências. Muito bem, então esse capital estrangeiro vai participar desse processo também. E daí vem o capital estatal, que vai ser daí sim alvo do plano de metas. Daí esse capital estatal vai atuar daí na música, que na letra que cantava o Adoniran. Vocês já vão ver como. Esse capital nacional vai ser a empresa estatal que vai agir com recursos de orçamento vindos do Estado, já muita coisa vindo através do BNDE, que teve um papel fundamental para que o Brasil hoje tivesse estradas asfaltadas, hoje tivesse hidroelétricas e hoje tivesse esse padrão melhor de conforto que a classe trabalhadora também pode usufruir. Né? Bom, então esse plano de metas eram quantas metas? Eram 30 metas em diversos ramos industriais. 30 metas, e essas 30 metas elas eram distribuídas em 5 setores. 5 setores principais que foram diagnosticados. Primeiro, o mais importante de todos, era o de energia. Produção de energia. Por isso que eu cantei mais uma vez o samba do Adoniran. Então, a energia ia receber quantos por cento dos recursos? 43%. Depois, transporte, 29%.
Porque o transporte no país não tinha uma ligação por terra norte e sul. Era preciso fazer uma ligação por terra norte, sul, leste e oeste para integrar toda a economia num mercado único, para que as mercadorias circulassem de um ponto para outro sem obstáculos. Obstáculos de bitola de trem, ou então por causa de navio que não ia. Não, ia ter que ter estradas para romper isso. Romper esses pontos de estrangulamento, esses pontos de asfixia, que faziam com que o país não conseguisse crescer mais. Ou que fosse muito limitado isso. Ora, e depois o terceiro ponto, e até falando no segundo ponto, por exemplo, foi uma coisa que o próprio presidente Juscelino vivenciou na pele, porque vejam só, ele é da cidade de Diamantina, e Diamantina foi um núcleo de mineração de diamantes, muito próspero. Não adiantou nada, porque a cidade não tinha luz elétrica, não tinha água encanada e não tinha esgoto. E quando chovesse, por exemplo, e o rio transbordasse, se alguém ficasse doente precisando de um médico, fosse pobre ou fosse rico, poderia inclusive até perecer. Exatamente por causa do quê? Da falta de recursos. De tal forma que esses recursos pudessem chegar à população. Pois bem, ora, então, isso sentido na pele do próprio presidente Juscelino Kubitschek, da origem dele, que era uma origem pobre, muito humilde. Depois, o terceiro ponto era o aço, porque a produção de aço no país ela estava muito limitada ainda a apenas uma grande siderúrgica. Então nós precisamos expandir esse setor para que a indústria tivesse à sua disposição, porque a matéria-prima da indústria naquela época, e ainda hoje em grande parte é o aço. É ele que produz a maior parte das coisas que nós precisamos. E além disso, depois uma preocupação com a educação, mas agora era uma educação mais de ordem técnica, porque nós estamos tendo máquinas, nós estamos tendo fábricas, e uma preocupação com a industrialização e com fábricas, nós precisamos ter uma orientação de ensino para atender também a demanda das fábricas, para se lidar com equipamentos, que é a origem, né, do serviço da indústria, né, o SESI, que vai educar e ter mão de obra e que precisa ter para a indústria, que é muito importante. É um dos segmentos da educação, mas com 4% dos recursos. E por último, a questão da alimentação, que são apenas 3%. Por que a alimentação também fazia parte dessas preocupações? Porque com esse movimento de transformação muito grande, a população está saindo do campo e indo para as cidades. Daí o que acontece? Quando vai para a cidade tem que ter comida barata para poder comprar. Mas como é que você vai fazer isso se o país ainda está no cabo de enxada? A agricultura de cabo de enxada ela é de baixa produtividade, né? Porque e além de baixa produtividade, muito pouco equipamento ela usa. Isso antigamente, né? Hoje também modificou também. Hoje nós temos equipamentos e temos máquinas pequenas que são maravilhosas. Não, nós temos máquinas grandes, temos máquinas pequenas que servem tanto para a agricultura de pequenos espaços quanto a agricultura de grandes espaços. Isto hoje, mas naquela época não. Naquela época o que nós iríamos ter era uma agricultura muito mais atrasada. Então nessa alimentação você vai precisar do quê? Alimentos baratos para irem para as cidades, mas daí vamos precisar produzir trator. Então a produção de tratores, e até teve uma marca naquela época que se chamava Companhia Brasileira de Tratores,
ela vai produzir essas máquinas, esses artefatos que vão para a indústria. Que vão para a indústria e da indústria vão para a agricultura. Para que a agricultura possa se desenvolver com alta produtividade e com preços mais baratos de alimentos. Então foi uma coisa muitíssimo bem pensada. Então vocês vejam que esses 5 setores aqui, eles estão pensando o país. E as metas que precisam ser atingidas são 30. O que são essas metas? Por exemplo, setor de energia elétrica. Quanto é que nós produzimos de energia elétrica? Em termos de quilowatts. Produzimos tanto. Quanto é que nós queremos atingir? Queremos atingir tanto. Isso que são as metas, que foram muito bem estudadas, muito bem articuladas e colocadas nesse plano chamado, como eu disse, plano de metas. Com 30 metas, na verdade vão ser 31, mas a 31ª meta merece um vídeo especial, mais detalhado, né? Que a 31ª foi Brasília. Até enquanto foram as 30 metas em si, né, nós podemos dizer que o plano ele está sob controle. Ele está muito bem, ele está bem formulado, com dotação de recursos e sendo muito bem direcionado. Bom, então estão aqui. Então, por exemplo, vamos supor, de energia elétrica. O Brasil, em 1954, produzia mais ou menos 2.500.000 quilowatts de energia elétrica. Isso quando inicia o governo JK. Quando termina, lá em 1961, o Brasil vai produzir 5 milhões de quilowatts. É quase esse número. Quer dizer, foi um aumento de 100%. Quer dizer, é como se a potência instalada, ela realmente dobrou em 5 anos. Então foi realmente uma coisa assim ousadíssima e foi feito mesmo. Outra é o refino de petróleo, que era muito importante, porque tinha muita coisa importada, né? Foi refino de gasolina, refino de óleo diesel, refino de gás. É aí que, por exemplo, o Brasil vai largar a lenha e ir para o bujão de gás. Então, quer dizer, a própria Petrobras também contribui para que a mata, o meio ambiente seja também preservado. Então, até nisso entra, né? Até isso entra o nosso assunto. Então, veja, a produção de querosene, de gasolina, de óleo diesel, de outros combustíveis e de outros derivados de petróleo, que o que nós produzimos era insuficiente. Então, foi dado uma continuidade. Então, eram 108.000 barris de petróleo por dia que eram refinados. De 108 passou para 308.000 barris. Então é mais um salto nesse período de 5 anos. E isso foi realmente uma coisa vertiginosa. Vertiginosa, porque até o próprio presidente, Juscelino, ele tinha no seu gabinete, lá no Rio de Janeiro, no Palácio do Catete, um mapa onde estavam as principais construções, com as metas que eles tinham que ser atingidas, e que ele ia atrás para verificar. Então, meus caros, aqui nós já entramos. Essas metas aqui vão ser importantíssimas e vai ser principalmente o capital estatal, a empresa estatal que vai entrar aí. Então, tem uma finalidade importantíssima no desenvolvimento do país. No nosso próximo vídeo, que vai ser o 3, eu vou tratar um pouco mais da questão dos transportes, que é fundamental para nós entendermos. Meus queridos, quem gostou, dê o seu like. Nós vamos continuar trabalhando. Até a próxima.